Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, lendo o capítulo 2. Primeira Pedro 2, começando no versículo 4. Versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É só isso que vamos ler, mas gostaria de repetir o começo do versículo 7. Para vós, os que credes, é preciosa. É só isso que vamos ler e esperamos que Deus possa ajudar cada um que está aqui nesta tarde a aprender e lembrar das lições que Ele quer nos dar. Eu gostaria, por alguns momentos nesta última parte da reunião, falar sobre a preciosidade de Cristo. É claro que poderíamos ter lido outras passagens bíblicas, mas os versículos que temos lido destacam bem este assunto: a preciosidade de Cristo. Durante esta conferência, desde o começo até agora, temos ouvido do Senhor Jesus, da sua exaltação, e Deus tem falado, eu creio, a muitos de nós que aqui estamos. Nesta altura, eu creio que devemos considerar mais um pouquinho o nosso amado Salvador. Acabamos de ler 2 vezes: para vós, os que credes, é preciosa. Nessa passagem ele compara o Senhor Jesus com uma pedra viva. E ele está dizendo que esta pedra é preciosa. E eu gostaria de usar aquilo, e baseando-me naquelas palavras, eu digo para todos aqui presentes: para nós que cremos, Ele é precioso. Pense um pouquinho, analise o seu sentimento em relação a Jesus Cristo. E creio que cada um que crê
cada pessoa salva possa dizer de coração e com uma convicção inabalável: para mim, Ele é precioso. A palavra precioso ocorre 11 vezes no Novo Testamento, nesta versão trinitariana que estou usando. Olhando aquelas 11 passagens, você verá que nem sempre traduz a mesma palavra grega, mas sempre a mesma ideia que é transmitido. Essas palavras querem transmitir a nós a ideia de algo de valor inestimável, algo de preço incalculável, algo que merece louvor e honra. Ou às vezes não é algo, em outras passagens é alguém de valor inestimável. Eles representam alguém de preço incalculável, merecedor de honra, majestade e louvor. E com razão podemos resumir tudo dizendo: Ele é precioso. Há vários aspectos disso no Novo Testamento, mas hoje vou limitar-me a 2 aspectos. Em primeiro lugar, vamos ver que Ele é precioso para Deus. Deus, olhando para o seu Filho, vê aquele de cuja honra Deus se agrada. Ele olha para o seu Filho e o chama de Filho amado. Ele é precioso a Deus. Também é precioso para nós que cremos, e vamos considerar este aspecto também, e ver o que significa o efeito que isto tem na nossa vida e no nosso coração. Podemos começar no versículo 4, onde o Espírito diz: chegando-vos a Ele. Parece que essas poucas palavras apresentam em resumo muito o ensino que temos recebido nesta conferência. Chegando-vos a Ele. Chegando-nos a Ele como Salvador, para receber o perdão dos nossos pecados, Ele não nos lançou fora. E sendo salvos, somos atraídos a Ele, e chegando a Ele como adoradores, como membros do seu corpo, Ele nos recebe. Chegando-nos a Ele, pedra viva. Mais uma vez nos faz pensar em muito que temos ouvido nesta conferência. Temos ouvido durante estas reuniões de como devemos ser diferentes. E quando se pensa em pedras, geralmente se pensa em algo morto, mas eis uma pedra viva, porém uma pedra viva que foi rejeitada, reprovada pelos homens. Não é o caso que os homens, na sua ignorância, na sua cegueira, reprovaram o Senhor Jesus.
O verbo sugere que os homens examinaram, olhando atentamente para o Senhor Jesus, examinando os seus atos, analisando as suas palavras e atitudes, e depois de um exame cuidadoso, eles o reprovaram. Eles chegaram à conclusão que para aquela obra que eles estavam fazendo, Jesus de Nazaré não servia. Como não havia lugar para eles na estalagem, quando ele estava para nascer, não havia lugar para ele no templo, quando ele ensinava e ministrava, não havia lugar para ele em Jerusalém, o levaram fora das suas portas e ali o crucificaram. Nos seus projetos, edificando a religião dos judeus, edificando sobre as tradições religiosas dos pais, no seu projeto não havia lugar para Cristo. Uma pedra viva, sem dúvida alguma, mas uma pedra rejeitada, reprovada pelos homens. Isto é versículo 4. Olha um pouquinho no versículo 7. E lemos daquela pedra viva que os edificadores reprovaram. Notou a diferença? Versículo 4, reprovada pelos homens. Versículo 7, reprovado pelos edificadores. Versículo 4, vemos o povo em geral, os homens, os judeus em geral, reprovaram aquela pedra. Não havia lugar para Jesus Cristo na sua sociedade. Não havia lugar para ele na sua vida. Reprovado pelos homens. Reprovado também pelos líderes religiosos. Pelos sacerdotes que deveriam ensinar a lei de Deus. Dos escribas, dos fariseus com todo o seu suposto conhecimento, escribas, fariseus, sacerdotes, todos rejeitaram, reprovaram a pedra viva. Mas essa pedra reprovada pelos homens, rejeitada pelos edificadores, para Deus, eleita e preciosa. Deus olhava para o Senhor Jesus. Enquanto os homens olhavam com perplexidade, confusos, não achando lugar para ele nos seus projetos, Deus olhou, Deus escolheu. Era o único pelo qual se poderiam realizar os propósitos de Deus.
Não havia outro na vasta criação, idôneo para efetuar a nossa salvação. Não havia outro em todo o universo que poderia levar à sua conclusão prevista os propósitos maravilhosos e profundos de Deus. Rejeitado pelos homens na sua cegueira, eleito por Deus e precioso. Como Ele é precioso ao Senhor. Lembrando daquelas palavras escritas antes do Senhor Jesus vir à terra, podemos, ao lê-las, ver a alegria e o prazer de Deus. Lembra como ele disse em Isaías 42, eis aqui o meu servo, como se ele estivesse olhando para a humanidade. Os homens já tinham olhado e rejeitado a pedra. Deus olha para a humanidade e logo escolhe, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma. Deus encontrou o seu servo. Deus encontrou nele a perfeição. E com alegria repetimos as palavras, eis aqui o meu servo, o meu eleito em quem compraz a minha alma. Podemos, se o tempo permitisse, olhar para Cantares de Salomão. Tantas coisas maravilhosas naquele livro expressam o prazer que Deus achou no seu Filho, como ele era precioso ao Pai. Ele era o primeiro em 10.000, era totalmente desejável, ninguém poderia comparar-se com ele. Escolhido por Deus e precioso. Antes de deixar esta primeira parte, pense um pouquinho na preciosidade do Senhor Jesus. Olhando para este mundo, vendo aquele manjedouro em Belém, vendo aquela criancinha, lembra da mensagem que os anjos trouxeram? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Já seria maravilhoso se falasse isto, mas hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, o soberano, o eterno Deus Filho, Ele na forma de uma criança, numa manjedoura entre os animais. E sabe que Deus tinha prazer nisto? Olhando para aquela cena, Ele era tão precioso a seu Pai. Lembra daquela vida rejeitada pelos homens, desprezado como o mais indigno entre os homens, crescendo como um renovo perante o Senhor. Os homens não viram renovo,
não viram beleza alguma que desejassem Ele, mas era tão precioso ao Pai. Numa terra seca, onde havia apenas morte, apareceu vida, um renovo, trazendo prazer ao coração do Pai. Um momentinho só para pensar em Calvário, com reverência, com santo temor, aproximamos-nos daquela cruz. Ouvimos a zombaria, o escárnio, blasfêmia daquela multidão. Mas em silêncio contemplamos aquela cruz. Lembramos das trevas. Creio que quando as trevas vieram, a zombaria parou. O medo tomou conta daqueles corações e, amedrontados, silenciados, ficaram na escuridão, até que aquele clamor rompeu as trevas. Está consumado. A voz forte e triunfante do vencedor, seguido pela voz meiga, aquele que sempre deu prazer ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que intimidade, que amor, que preciosidade que o Pai achava no seu Filho. Ressuscitou, não está mais na cruz, não está mais na sepultura, não está mais na terra fisicamente. Ele à destra do Pai, como acabamos de cantar, e ainda precioso ao Pai. Mas para nós também Ele é precioso. Se alguém pergunta por quê, eu diria que Ele é precioso para nós, porque Ele deu a sua vida por nós. Talvez se examinássemos mais de perto, se conhecêssemos melhor o nosso Salvador, talvez a nossa resposta seria outra. Mas vamos começar por aqui. Ele deu a sua vida por nós. Eu creio que a coisa que qualquer pessoa considera a mais preciosa é a sua própria vida. Não é verdade? Lembra como Satanás disse a Deus, lá em Jó capítulo 2, versículo 4, pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Satanás conhece bem a mentalidade humana. Ele disse, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Não é isto que vemos nas ruas das cidades grandes hoje? Quando o assaltante aponta a arma, a vítima entrega o carro, entrega o dinheiro, cartão de crédito, tudo o que ele tem. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Ele considera isso a coisa mais preciosa que ele possui. Mas, irmãos, Cristo deu a sua vida. Aquilo que era mais precioso na estimação humana,
Ele deu a sua vida por nós. Já temos pensado em Calvário. Permite-me acrescentar alguma coisa. Não pense no Senhor Jesus como sendo a vítima do Calvário, como se ele fosse obrigado a fazer aquilo, como se ele estivesse sofrendo o que era inevitável. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida. Um desafio lançado a todo aquele povo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Eu tenho poder dar a minha vida. Tenho poder tornar a tomá-la. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cada vez que você lembra do Calvário, não é verdade que no seu coração se sente como Cristo é precioso, como o amamos, e mesmo pensando em nosso amor, temos de reconhecer que o amamos, porque primeiro Ele amou. E porque Ele amou, Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Como Cristo deve ser precioso para nós. Não só dando a sua vida, mas em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, lemos do resgate que Ele pagou. Ele nos resgatou não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas Ele nos resgatou com precioso sangue, seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Posso desviar um pouquinho do assunto por um momento? E com sua permissão, destacar um fato. Seu sangue era precioso, porque nele não havia pecado. Nele não há pecado. Ele nunca pecou. Nenhum ato para desagradar o Pai, nenhum pensamento, nenhuma atitude, nele não há pecado, diz a Bíblia, e chama a sua atenção no tempo do verbo, o tempo presente. Não simplesmente que não havia pecado nele, mas não há pecado nele. E este imaculado, incontaminado, não havia pecado nele e não há. Ele nunca contraiu contaminação dos outros, nem deste mundo pelo qual passou, mas ele foi até a cruz e deu o seu precioso sangue. Ele é precioso para nós. Quanto mais meditamos nisto, mais precioso ele fica. Aquele que por amor de nós deu a sua vida, derramou o seu precioso sangue. Mas para terminar, como deve isto afetar a nossa vida? Que efeito deve ter em nós, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir?
conversa, conduta, se ele realmente é precioso, fará alguma diferença para nós? Eu acho que por causa do tempo vou pensar em duas coisas apenas. Primeiramente, a nossa vida. Já temos falado que a coisa mais preciosa que o homem tem é a sua vida. E o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Mas se Cristo é precioso para nós, se realmente o coração está sentindo a preciosidade dele, está realmente apreciando o que ele é, o que ele fez por nós, como deve afetar a nossa vida? Eu vou apresentar 2 exemplos para apresentar um contraste. Um vai mostrar como não deve afetar-nos e o outro vai mostrar o lado positivo. Eu acho que vamos pensar primeiramente no lado negativo. Estou pensando nas palavras de Pedro. Lembra quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro? Estavam quase à sombra da cruz, quase no fim da vida do Senhor. Ele disse para Pedro: você não pode seguir-me agora. Pedro disse: mas Senhor, como que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro diria: Cristo é precioso para mim. Darei a minha vida para Ele. Pensando na morte do seu Senhor, pensando nas palavras que o Senhor havia falado nesse sentido, Pedro, emocionado, exclamou: como que não posso? Darei tudo, Senhor, darei a minha vida por ti. No momento de emoção, ele falou que não cumpriu. Horas mais tarde, apenas algumas horas mais tarde, o mesmo Pedro negou o Senhor com juramentos: não o conheço. E quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, em tudo quanto Ele fez por nós, e como Ele quer o nosso serviço, e vemos tanta coisa para ser feito, talvez num momento de emoção, o coração exclama: eu irei, eu farei, eu darei tudo, a minha vida é tua, Senhor. Faça o que quer comigo. Mas no dia seguinte, aquele fogo já começa a apagar, aquele calor começa a esfriar e tudo volta à rotina normal. Queremos que Cristo seja precioso para cada um de nós, mas não num sentido emocional como no caso de Pedro. Pense no caso de Paulo, lá em Atos 20 e 24, ele também ofereceu a sua vida. Ele disse: não tenho a minha vida por preciosa. A minha vida, o que homens consideram a coisa mais preciosa que têm, eu não a tenho por preciosa, contanto que posso cumprir, terminar a minha carreira. E mais tarde ouvimos esse mesmo Paulo dizer: acabei a carreira.
impulsionado pela preciosidade de Cristo, sua vida moldada pelo amor de Cristo que deu-se a si mesmo por Paulo, a meditação espiritual naquilo que Cristo fez, com calma na presença do Senhor, longe de influências emocionais, Paulo podia entregar a sua vida porque Cristo lhe era precioso. Espero que isso que aconteça no final desta conferência, não no momento emocional, quando estamos todos juntos, é tão bonito, tão gostoso, mas às vezes pode ser tão emocional. Mas chegando em casa, a sós com teu Deus, a sós com o Senhor Jesus, medite na sua vida, na sua pessoa, converse com Ele, que a preciosidade de Cristo cresça e aumente cada vez mais, que você possa dizer com Paulo, com toda a convicção: não tenho a minha vida por preciosa. Que Deus possa escrever isto em nossos corações. Mais uma coisa para completar. Tiago 5, versículo 7. O lavrador espera o precioso fruto. Não apenas o fruto, aquilo que o lavrador espera não é simplesmente fruto, é precioso fruto. E por que precioso para ele? Mais precioso para ele do que para qualquer outro, porque aquele lavrador lembra do custo, dos dias, das semanas de trabalho perseverante, pesado, duro. Lembra do preço e o produto torna-se precioso. Que nós possamos servir a Cristo assim. Ele é precioso para nós, porque lembramos de tudo quanto Ele fez. E que nós possamos trabalhar como lavrador. Talvez nada espetacular. Não vamos converter o mundo inteiro, mas com calma, com persistência, com perseverança, nos momentos de ânimo e nos momentos desanimados, quando aparece sucesso e quando aparentemente somos derrotados, mantenhamos a mesma atitude firme, inabalável, baseado unicamente na preciosidade de Cristo. Meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, e que Cristo seja precioso para cada um de nós. Amém.